FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Itaenga Notícias. Júlio Filho, o locutor amigo. Muito bem, estamos por aqui pela sua Itaenga FM e a gente reencontra o Edilson Oliveira, né? Que responde também pelo Sindicato da Agricultura Familiar aqui de Lagoa de Itaenga. E ele está de volta aqui em nosso programa. Boa tarde, amigo Edilson Oliveira. Boa tarde, Júlio. Primeiramente, né, eu quero fazer uma correção, né? Hoje quem representa hoje o Sindicato da Agricultura Familiar hoje é a amiga Cleonice, né, como presidente, né? Ela foi eleita recentemente. Recentemente já tomou posse já, graças a Deus, no dia 20 de julho, ela tomou posse. E assim, Júlio, eu tinha essa agenda que eu fui ao Banco do Nordeste há uns 20 dias atrás, Banco do Nordeste de Vitória de Santo Antão, porque eu tinha uma pendência lá para resolver de alguns clientes aqui do município. E nessa agenda a gente marcou com o agente de crédito lá de Vitória de Santo Antão que a gente tem algumas operações. No momento eu estou afastado da minha atividade no sindicato, até porque eu estou no benefício e estou também fazendo um tratamento médico. Aí eu estou afastado das minhas atividades, são 4 anos também como presidente, tinha 4 anos como secretário de agrária. Aí quem responde hoje, eu queria mandar um abraço para todo mundo do sindicato. Hoje eu estou como membro do sindicato, mas com afastamento médico. Mas como eu já tinha tido essa agenda há 20 dias atrás com um amigo do Banco do Nordeste em questão do programa do governo federal em questão das dívidas anteriores aqui a 2011, aí assim, eu achei conveniente vir aqui conversar com você na Itaenga FM, mas representando um sindicato, né? Quero deixar bem claro que a companheira Cleonice, os demais diretores e o ex-funcionário hoje que está comandando lá o sindicato, mais feliz de estar aqui hoje para conceder uma entrevista aos agricultores familiares, ao ouvinte da Itaenga FM, trazendo informações que vai ser de suma importância para os nossos agricultores, principalmente quem tinha operações com o Banco do Nordeste de Vitória de Santo Antão. A gente tem de 2006, 96 e 98 até 2011, a gente tem algumas operações que elas não foram transferidas para a unidade de Carpina. A gente continua ainda com essa pendência ainda, e o programa dessa lei, o Desenrola Rural, é muito interessante para os agricultores, porque os agricultores eles vão, além de que está com alguns descontos se enquadrando dentro dessa lei, tem alguns descontos até de 80% do saldo devedor, não é em relação ao montante das multas e da questão dos juros, mas sim do saldo devedor junto ao Banco do Nordeste. E esse agricultor ele pode operacionalizar com o próprio Banco do Nordeste, ficar em dia com o Banco do Nordeste e também adquirir um novo financiamento rural. Aí é importante, né? A gente tem mais de 280 operações. Eu não estou dizendo que são 280 agricultores, 280 operações, porque tem agricultores que tem mais do que uma operação, dependendo que seja investimento ou financiamento. Aí assim, é interessante para a gente estar aqui hoje como membro do sindicato, como ex-secretário de Agricultura, que há tempo que a gente tem esse contato com o Banco do Nordeste, tem essa parceria, o município. É interessante, eu como representante da categoria, vim aqui falar um pouco sobre essa lei, que é uma lei do governo federal. Eu vou especificar para você que lei é essa. Essa lei ela não é uma lei nova, ela é de 2010, porém ela já foi editada já em 2017 no governo de Michel Temer, é a 13.340, e agora ela foi reeditada também dentro do governo Lula, para a gente estar junto com os agricultores trazendo essa informação.
Estamos aqui conversando, minha gente, com Edilson Oliveira, mas fique à vontade, Edilson Oliveira, para falar sobre os benefícios dessa lei aí para o agricultor, né, o que ele pode, quais são os caminhos, né, que pode levar ele a se beneficiar dessa lei aí que você bem pontuou. Olha, é interessante, Júlio, a gente trazer essa informação, porque nós temos ouvido da imprensa mesmo e de alguns meios de comunicação ou na própria internet mesmo, que o nosso país, todos os cidadãos, eles estão passando por dificuldades financeiras. Pessoas que estão inadimplentes com alguma dívida, conta de energia, conta de água ou outros tipos de crédito mesmo, do cartão de crédito. E também alguns agricultores nossos do Brasil, eles estão também com algumas dívidas. Em relação a isso aí, o governo preocupado com essa situação, essa lei ela foi de 2010, num término do governo Lula, que era a questão também, até tem algumas perdão de dívida, teve algumas dívidas que foram perdoadas naquela época. Você era beneficiado com a lei, mas você não continuava operacionalizando com o banco. E a gente, ao saber dessa informação, sempre a gente está em parceria junto com essas instituições. Eu fui ao Banco do Nordeste de Carpina conversar lá com o agente de crédito do AgriAmigo para que a gente pudesse estar vendo isso aí. A própria Secretaria de Agricultura, acho que fez aqui um dia D, já dentro dessa gestão, eu acho que o secretário Bill, junto com o Centraf, junto com a Secretaria de Agricultura, teve também essa questão do desenrola, porque a gente precisa também, para fazer essa renegociação, a gente precisa que o agricultor ele esteja em atividade para que a gente possa ativar ou fazer o CAF dele. Ninguém vai conseguir fazer uma renegociação de uma dívida rural se ele for pronafiante, ele não tiver o CAF. Aí, assim, é de suma importância para nós que fazemos o movimento social, que representamos os agricultores familiares, tanto da Secretaria de Agricultura, tanto como o Centraf, como também o Sindicato da Agricultura Familiar, que tem 30 anos, graças a Deus, esse sindicato completou agora no dia 10 de agosto, 30 anos de fundação, prestando um serviço enorme à população de Lagoa de Itanhaém, todo mundo sabe. Está tendo aí alguns escândalos junto a algumas entidades representativas, mas o Sindicato de Lagoa de Itanhaém tem essa consistência de serviço prestado. Todo mundo sabe que existe um endereço, existe uma sede, existe serviço prestado. Hoje a gente tem a primeira mulher presidente do sindicato, se esforçando para a gente manter aquela entidade trabalhando, prestando serviço, dando assistência médica, dando assistência à parte social, que a gente tem a questão da previdência social, tem a questão também do transporte e a questão da emissão do CAF. A gente tem essa preocupação, porque na hora quando a gente tem um segmento da nossa economia, Júlio, com questão, com restrição para o crédito, não fica só prejudicado aquele agricultor, mas sim a categoria, tá entendendo? Essa preocupação é o próprio município, que ela entra dentro de uma bandeira que, assim, se você tiver com as cadernetas em dia, você pode operacionalizar não só a renovação, mas também a questão de novos financiamentos. Tendo o CAF em dia, o agricultor ele tem acesso facilmente a esses créditos, né? Sempre o governo federal tem disponibilizado recursos para a agricultura familiar e o agronegócio. E assim, a gente tem um déficit ainda no Nordeste ainda sobre essa questão do financiamento, porque muitos embargos ainda acontecem para a questão da própria propriedade, a documentação para o financiamento maior, com um valor maior. Você precisa da escritura, você precisa de estar com o CAI em dia, tudinho direitinho. Mas hoje a gente não vai focar na questão de um novo financiamento. A importância hoje de vir aqui representando o sindicato, e eu acredito que daqui a pouco o amigo do Banco do Nordeste está chegando aqui, do Banco do Nordeste de Vitória de Santo Antão, onde a gente tem essas 280 operações. É interessante aqui.
Licença aí, Júlio. É o amigo do banco que tá ligando aqui. Você pode Esse é o nosso programa Itaenga Notícias. Hoje recebendo Edilson Oliveira, minha gente, que está aqui com a gente, né, para falar sobre essas questões que envolvem o crédito amigo, envolve aí as questões de o agricultor estar em dia com as suas dívidas em relação, como ele falou aí, ao crédito amigo do Banco do Nordeste. Então você fique ligadinho aqui no nosso programa Itaenga Notícias, tá bom? A sua participação também acontece pelo 97916 7474 e 991 2549 29. Essa é a nossa programação da sua Itaenga FM. Edilson Oliveira teve que se ausentar rapidinho aqui, mas ele volta logo para a gente dar seguimento aqui à conversa sobre assuntos que interessam a você, principalmente agricultor que tem propriedade, que trabalha com a terra, que tira o seu sustento dessa terra, né? Então, quando o agricultor ele pega ali o dinheiro de uma instituição bancária, ele tem que estar ciente de que aquele dinheiro ele deve aplicar para que ele honre também primeiro com suas dívidas e depois disso venha tirar pelo investimento, tirar o lucro, né? Esse é o nosso programa Itaenga Notícias em 98.5 MHz, a voz do campo, a voz da cidade. E Edilson Oliveira voltou aqui ao nosso programa, né? Edilson Oliveira apresenta aqui o nosso convidado também, que você falou que vai estar detalhando minuciosamente, falando em miúdo, né, para o agricultor que está ouvindo a gente. Eu acredito, Júlio, que é importante essa parceria. Graças a Deus a gente vem já há mais de 20 anos junto com o Banco do Nordeste aqui no nosso município, investindo muito, não só a agência de Vitória de Santo Antão, que desde 96 trabalhava aqui em Lagoa de Itaenga, agora hoje a gente em Carpina, é a mesma instituição, só muda a jurisdição. E o companheiro aqui, que está aqui, Chayane, não é isso? Pronto, o que está salvo no telefone dele aqui. Eu vou abrir a oportunidade para ele, porque como ele está de frente a essa parte aí, o que eu fiz foi a articulação, Júlio, de trazer a pessoa de suma importância para dialogar aqui na Itaenga FM e ele dizer quais são os meios que o agricultor precisa fazer para que possa se enquadrar dentro dessa lei. A gente tem um tempo aí que é até o dia 23 de dezembro. Aí assim, eu vou abrir a oportunidade. A minha vinda mais hoje aqui foi trazer o colega para falar da lei, da oportunidade ímpar para nossos agricultores. Desde já agradeço o espaço a você, que eu sei que a audiência desse programa, ele atinge todo o município e região aqui da Glória do Goitá, Feira Nova, Carpina. É interessante quando a gente levar essa mensagem, não é uma mensagem para o agricultor de Lagoa de Itaenga, mas para o agricultor da região. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria agradecer ao Edilson que abriu essa oportunidade da gente estar aqui, o banco. Meu nome é Chayane, eu sou funcionário do Banco do Nordeste da agência de Vitória de Santo Antão. Também quero agradecer a Itaenga FM de também abrir essa oportunidade aqui. Enfim, hoje o Banco do Nordeste são 3 leis que estão em vigor, 2 que são as que eu vou tratar com mais minúcia aqui, são a Lei 13.340, que hoje ela tem uma outra numeração, mas é conhecida de muito tempo atrás, e tem o Desenrola Rural, que é uma outra lei que trata uma outra faixa de tempo, mas é muito semelhante à 13.340. E tem uma outra, que é uma lei que ela vai vencer somente em 2028. Eu vou tratar rapidamente sobre essa lei, que é a 14.166. É uma lei que o prazo dela é até, se não me engano, 30 de abril de 2028. Ela engloba operações que têm mais de 7 anos de contratação e ela dá descontos nos juros. Então, valores de até 90% de desconto somente na parte de juros. Essa ainda tem bastante tempo que a gente pode enquadrar. Mas o meu papel aqui hoje
é de tratar das duas leis que têm prazo de validade. O Desenrola Rural e a 13340, ela tem prazo até 30 de dezembro, a utilização dela. E aí vamos dividir as duas. O Desenrola Rural é uma lei que abarca operações que foram contratadas no âmbito do PRONAF, mais precisamente, do período de 1º de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2022. Então, todos aqueles que contrataram nesta época podem ser enquadrados na Lei Desenrola Rural. A Lei Desenrola Rural, ela é dividida por faixas. Então, assim, um cliente que deva ao banco hoje o valor de R$10.000, esse cliente ele pode ter um desconto de 80%. Então, esses 80% vão ser descontados tanto no valor de principal, que é o valor que o cliente efetivamente recebeu, quanto os 80% também vão ser descontados nos juros do período. Então, um cliente que hoje deve 10 mil, ele vai pagar R$2.000 e vai ficar livre da dívida com o Banco do Nordeste. Existe uma outra faixa, que é a faixa... Na verdade, tem várias faixas, mas nesse período de 2012 a 2022, provavelmente mais de 90% dos clientes PRONAF devem ter tirado valores que chegam até R$30.000. Então, a segunda faixa é de R$10.01 até R$30.000. O cliente vai ter 60% de desconto do valor da dívida atualizada e mais uma taxa, uma parcela fixa de desconto de R$2.000. Então, supondo que o cliente deva hoje ao banco R$20.000, ele vai ter um desconto de R$14.000, né? Não, R$12.000, que é 60%, e aí ainda vai ter uma parcela de R$2.000. Então, ao invés de 20, que é o valor atualizado da dívida, ele vai pagar 6. Basicamente, o Desenrola Rural é nesse formato. Tem outras faixas que vão até valores de mais de R$50.000, até R$100.000, mas a grande maioria dos clientes PRONAF estão nessas duas faixas de valores. Aquele agricultor, por exemplo, que você vê que muitas vezes, por ironia do destino, você não teve ali se organizado direito, ficou com o nome sujo. Mas a pessoa com o nome negativado na praça não significa que você não tem também ali o tutu, né, o dinheiro. Ele também pode ser enquadrado também para estar pegando algum dinheiro aí do Banco do Nordeste? Bem, o cliente, ele vai ter a oportunidade, o que eu estou falando é a parte de liquidação da dívida. Liquidando a dívida, ele pode voltar a operar com o banco. Essa lei, ela também permite a oportunidade de renegociar a dívida. Sendo que a renegociação da dívida, o cliente, para o banco, ele vai ficar, tá reativando a dívida. Então, ele vai ficar ainda com uma situação de nova dívida, e a gente vai precisar que ele reembolse uma parte desse valor para que ele volte a ter uma nota de crédito, uma nota de risco melhorada para ele poder voltar a operar com o banco. O que a gente está querendo tratar muito nesse momento da liquidação é que no momento que ele liquida, no outro dia ele já volta a ser apto a tirar um novo crédito. Então, como os descontos para a liquidação são maiores, a gente dá essa oportunidade nesse momento para os clientes voltarem a operar com o banco ainda neste ano, de liquidar a dívida e voltar a operar. Por que acontece? Hoje o AgroAmigo, que esses clientes que são acompanhados pelo AgroAmigo, a linha de crédito para o PRONAF B mulher hoje pode tirar R$15.000. Uma família de 3 pessoas, um homem, uma mulher e um adulto jovem, ele pode tirar essa unidade familiar, ela pode tirar R$35.000. Então, uma mulher pode tirar 15 mil, o homem 12 mil e o adulto jovem que atue e trabalhe na unidade familiar, na agricultura junto com os pais, ele pode tirar o valor de R$8.000. Então, supondo que um desses dois pais esteja devendo uma dívida, sei lá, que hoje esteja em R$5.000 e ele vai pagar R$1.000,
para poder voltar a operar com o banco. Ele vai pagar R$1.000, vai poder tirar R$35.000 nesse formato, né, que três participantes da família podem tirar o crédito, e ele ainda vai ter o desconto de 25%, porque o Pronaf-B ele tem a oportunidade de quem paga na data do que está previsto em contrato, ele tem o bônus de adimplência de 25%. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis aqui, provavelmente ele pegando 35 mil, ele vai pagar por volta de uns R$27.000, vai ter uns R$8.000 de bonificação. Então é muito interessante o retorno desse cliente voltar a operar com o banco, principalmente para a economia da cidade, porque esse cliente que está inadimplente hoje, ele não consegue tirar crédito no Banco Nordeste. Então ele fica sem essa oportunidade. Então, e quais são assim, os tipos de dívidas que podem ser regularizadas? Tipos de dívidas? Então, o Pronaf, na realidade, é uma linha de crédito que a fonte de recurso é o FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste, e outras linhas de crédito, a depender da fonte, ela também pode ser regularizada. Mas a maioria desse público que tirou pelo Desenrola Rural, se não a totalidade, foi através de fonte do FNE. Então, enfim, a oportunidade de regularização é muito interessante para este momento agora. Mas lógico, se o cliente ele não tem a condição, mas ele quer regularizar, ele pode ter a oportunidade de renegociar a dívida também. Mas nesse momento agora, ele não poderia tirar um novo crédito. Ele teria que aguardar um momento de reembolsar aquela dívida que ele renegociou para poder voltar a operar com o Banco do Nordeste. Enfim, deixa eu tratar agora da outra lei, que é a Lei 13.340, que eu ainda não toquei nela aqui. A Lei 13.340 é uma outra lei que ela já, em momentos anteriores de governo anterior, ela funcionou nos anos de 2014, 2015, teve um período e depois ela foi reativada há uns 4 até 2022 ela estava valendo, então ela ficou de 2023, 2024 sem voltar. Ela foi reativada agora em maio desse ano, mais ou menos. E a lei 13.340, ela também tem essa data de validade de uso dela até 30 de dezembro, mas ela abarca operações de 31 de dezembro de 2011 para trás. Boa parte dessas operações elas estão na agência de Vitória de Santo Antão, porque é de uma época que a agência de Vitória de Santo Antão que fazia o tratamento dessas operações. E aí, como é que se dá os descontos para esse público que tem operações contratadas até essa data de 31 de dezembro de 2011? Basicamente são dois momentos. Operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2006, elas podem ter descontos de até 95%. Também estratificado em faixas. Até R$15.000 é nessa faixa, entre 15 mil e 30 mil diminui para 90%, e aí vai variando essas faixas. Também esse percentual de 95% tem que se levar em consideração se a cidade ela esteja inserida no semiárido. A época da contratação, se ela estaria inserida pela Sudene, se ela estaria no semiárido, que aí o percentual de desconto chega ao máximo de 95%. Também é um percentual de desconto que leva em consideração o principal que o cliente pegou à época, e também é um percentual de desconto em cima dos juros. Então, um cliente que, à época que era mais comum tirar R$1.000 ou até R$1.500 pelo Pronaf-B, ele vai pagar na faixa de uns 70, 50 e poucos, R$70 mais ou menos. Se não me engano, se o cálculo não estiver errado, mas é nessa base,
Se for R$1.000, uns 50 e pouco, 1.500 vai dar uns 70, 80 reais mais ou menos, que ele liquida a dívida e volta a operar com o banco. A outra faixa, que vai de 1º de janeiro de 2007 até 31 de dezembro de 2011, ela muda, então ela não chega ao ápice de 95%, ela chega no desconto de até 50%, e também leva em consideração aonde está inserido o município do cliente. Se ele estiver no semiárido, também ele chega nessa faixa de percentual. Se não tiver, ele cai um pouco. Se não me engano, Lagoa de Itaenga, eu acho que não está no semiárido. Então, o máximo para essa faixa de tempo de 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2011, chega no máximo a 40% de desconto também no principal e também nos juros. Basicamente, são essas informações, e eu fico aqui para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês precisem. Entre no debate também, Edilson Oliveira, que você está mais por dentro do assunto do que o Talo de Macaxeira, viu? É interessante, Júlio. A gente fica preocupado, como eu trabalhei bastante tempo aqui na Secretaria de Agricultura, também no sindicato, e agricultor familiar também. A gente, quando tem essa questão do município estar inadimplente, não é só o agricultor que está inadimplente, é o município também, a carteira rural do município, ela fica atingida também. Por isso que a gente não consegue avançar muito em questão de financiamento dentro do nosso município, porque tem essas operações, mais de 200 operações, eu acho que na agência de Vitória de Santo Antão. E assim, a gente precisa dialogar. Você veja aí, uma pessoa que está devendo R$1.000 e você com menos de R$80 você está liquidando, limpando seu nome, e você podendo operacionalizar com o banco. Hoje mesmo que Lagoa de Itaenga é conhecida aqui também pelo plantio de milho, de hortaliça, voltando à vocação de plantar inhame, e a gente poder hoje tem uma linha de crédito muito grande disponibilizada. Eu acho que em 2024 nós tínhamos aqui para ser liberado em Lagoa de Itaenga quase R$6 milhões, e a gente não conseguiu atingir essa cota, porque o município, além de ter alguns agricultores devendo, falta a questão também da informação, a questão da mudança do CAF, que a gente teve essa mudança da DAPA para o CAF, mas quando a gente vai a uma agência, dialogar com o pessoal da agência, trazer essas novidades que podem mudar a vida do agricultor. E a minha maior preocupação como representante da agricultura familiar é que hoje tudo está vinculado à Senagov. E a gente, quando vai conceder algum benefício a um agricultor, e se essa dívida estiver na dívida ativa da União, o agricultor ele fica com restrição em todos os cadastros que ele fizer. A nossa preocupação é essa, de trazer aqui o Banco do Nordeste para dialogar com a gente, através da Itaenga FM, através do seu programa, que tem uma abrangência muito grande, Júlio. É importante a presença da gente como representante, de não fugir da nossa responsabilidade. E você viu aqui que o companheiro aqui, ele trouxe a explanação dessas duas leis, que é mais característica da nossa região. Lagoa de Itaenga não faz parte do semiárido, eu acho que é a última cidade aqui que faz a transição da zona da mata para o agreste, que Feira Nova já é agreste já, mas isso não quer dizer. Eu tive situação em 2010, quando foi editada essa lei, que foi aprovada, que tinha até a questão também da anistia da dívida, que as pessoas que estavam dentro da faixa etária, eles foram contemplados, e muitas pessoas voltaram a operacionalizar com o Banco do Nordeste. E isso é interessante para a gente, Júlio, trazer essas informações para que os agricultores familiares, para que os agricultores que operacionalizaram com o Banco do Nordeste de Vitória, e tem alguns que estão em Carpina também, o companheiro de Carpina está presente aqui, mas tinha outra agenda em Recife, mas aqui está um representante do Banco do Nordeste, a instituição, não precisa de mais 2, 3 pessoas, e aqui está um representante do sindicato, do agricultor familiar, para dizer, procure as agências, se tiver alguma dúvida, procure Edilson Oliveira, a gente está tirando as dúvidas, orientando. A gente não pode citar nome pela questão da parte confidencial, do nome das pessoas, mas procure a agência de Vitória de Santo Antão e regularize a sua situação. Isso aí é bom para todo mundo, é bom para o agricultor, é bom para o município. A gente volta a trazer investimento, o comércio da gente. Quando o Banco do Nordeste investe no município,
aquece o comércio e é assim, essa a importância. Procure que tem prazo. A gente tem até 30 de dezembro, mas a gente não deixa para o dia 30 de dezembro, porque geralmente o banco faz o balanço para fechar o ano. É interessante procurar antes para ver se você se enquadra. Qualquer pessoa que operacionalizou algum tipo de crédito rural, quando você fez uma pergunta aí, Júlio, interessante, quem é que se enquadra? Agricultores que estão dentro do Pronaf. A lei é bem clara, né? Todo tipo de crédito que eu tenho uma dívida de crédito, eu tenho que procurar aquela operadora do cartão de crédito. A gente está tratando aqui de financiamento rural, de investimento rural, pessoas que em 96 fizeram algum tipo de financiamento através que lá atrás era a cédula rural. Hoje a gente precisa renovar o CAF dessa pessoa. Se a pessoa se enquadra, o agricultor ele tem que estar ativo, porque se de lá de 96 para cá ele já mudou de atividade, nós não temos como fazer o CAF. Ele pode regularizar a dívida dele, mas não como agricultor familiar, não é isso? Os clientes que de repente possuam a dívida e hoje não estão mais na atividade, não é impedimento deles regularizarem no formato de liquidação. Renegociação é que não vai ser possível caso esse cliente, à época, era agricultor e hoje ele já não atua mais, porque ele não vai conseguir tirar um CAF, porque assim, uma renegociação para o banco é uma nova operação. Aquela operação do passado, ela volta, ela é reativada e a gente só consegue reativá-la atualizando o cadastro desse cliente. Aí esse cliente, ele já não sendo mais como agricultor, a gente não vai conseguir fazer esse processo de renegociação nessas condições. Quer dizer, se o cliente hoje ele não é agricultor mais, mas se ele quer liquidar, ele se enquadra dentro da lei. Totalmente. É interessante isso, Júlio, porque assim, eu acho que isso aí ficou bem claro, porque muitas pessoas acham que é a questão da renegociação, mas a liquidação, a lei ela contempla. Isso é bom para todos que querem liquidar a sua dívida junto ao Banco do Nordeste. Oi, Edilson Oliveira, e você que é um representante sindical, mas o próprio sindicato, qualquer esse que você também representa, que é da agricultura familiar, tem essa facilidade também de poder orientar o próprio agricultor que está endividado e ele pede também ali, ele tem o direito de pedir auxílio para que vocês possam facilitar essa ponte entre ele e o banco? É o nosso papel. Uma das nossas responsabilidades como representante de classe é fazer essa ponte entre o agricultor familiar e as instituições financeiras e outras entidades ligadas ao governo federal, ao governo do estado e ao município. Eu visto essa camisa, Júlia, há mais de 20 anos, que eu tenho um contato com antigos funcionários lá, como o Marcelo, como o Sebastião, como o próprio Almir, que anteriormente antecedeu o companheiro Chaine aqui. É importante a gente entender que essa parceria é importante. E o que é mais interessante hoje do Banco do Nordeste, que a partir de 2010 ou foi 2007, o Banco do Nordeste já começou a fazer essa linha de crédito já com orientação. É isso? Orientando o quê? A gente tem um agente no campo que ele vem dar essa assistência, acompanha a aplicação do crédito. Graças a Deus, Lagoa de Itaenga é uma cidade que, quando você vai analisar as operações mais atuais, não é um município que ele consegue operacionalizar com novas carteiras, e isso é bom. Quando a gente não está dentro de uma porcentagem, parece que é de 20% ou é mais de 20%, o município não consegue fazer um novo cliente, em financiamento novo, mas só renovação. É isso? Esse percentual eu não recordo agora, mas eu acredito que seja nessa faixa de 20% e 15% que você está dizendo, Edilson. Mas eu realmente não me lembro agora qual é o percentual. E Lagoa de Itaenga há um bom tempo com esse crédito orientado do Banco do Nordeste. É a única instituição que dá essa orientação através da agricultura familiar, que tem o Agro Amigo. Que o agente de crédito vai à propriedade, o agente de crédito faz uma reunião, ele acompanha desde o início o diagnóstico do agricultor para fazer aquele investimento, ele acompanha e também quando está se vencendo aquela parcela, ele ainda manda um zap, a gente já entra em contato também, geralmente a gente faz reunião na base
o sindicato faz uma reunião na base conscientizando as pessoas a pagar aquele financiamento para que não prejudique no futuro. Essa documentação é de suma importância. Quem tira um financiamento rural como agricultor, na hora da aposentadoria, esse agricultor ele não sofre, porque ele está comprovando que ele tirou uma linha de crédito pelo governo federal, através de uma instituição financeira, e isso serve de prova para a aposentadoria ou para um benefício, benefício por invalidez ou outro problema de saúde mesmo. E isso a gente trabalha dentro do sindicato, Júlio, orientando, porque isso aí é a prova fundamental para o agricultor. Não é só um financiamento, é a vida previdenciária também do agricultor também que a gente está planejando. Cabe a nós, representantes de classe, como da agricultura familiar aqui, como representante da agricultura familiar, orientar isso aí. A gente sabe que Lagoa tem que ter um potencial muito grande. O que nós hoje estamos fazendo aqui é chamando os agricultores. Procure a agência. Quem tem a operação com a agência de Carpina, procure a agência de Carpina. Quem tem a operação aberta na agência de Vitória de Santo Antão, procure o mais rápido possível. Nós estamos trazendo aqui uma mensagem para o povo de Lagoa Tenga, para agricultores da região também, de Glória do Goitá, de Feira Nova. O companheiro aqui veio de Feira Nova agora, que tem uma reunião lá em Feira Nova. E eu agradeço a ele mesmo de coração. O primeiro contato que a gente está tendo fisicamente aqui, se vendo agora, mas a gente vem dialogando. Eu tive na agência, ele estava, acho que foi em Primavera, e passaram o contato dele. Ele rapidamente entrou em contato comigo, mandou todo o esboço para a gente, e a gente está aqui na Itaenga FM trazendo essa prestação de serviço. É nossa obrigação, ele como funcionário do banco, eu como representante aqui do sindicato, trazer essa informação. E o espaço melhor para a gente atingir a maior quantidade de pessoas é o espaço da Itaenga FM. Você sabe que eu tenho um comprometimento com o povo de Lagoa de Tenga, principalmente com a agricultura familiar. E sou muito agradecido mesmo de trazer essa informação e dizer ao pessoal, você que está querendo liquidar, procure o banco para que a gente possa futuramente estar fazendo seu CAF e você poder estar fazendo um novo crédito. Ô Chayane, né? Agora, o que eu pude entender é que vocês, né, vendo ali que o agricultor está em dívida, aí vocês vêm com temos aqui uma proposta, você pode regularizar a sua dívida e pagando só, né, como já falou aqui nesse livro, menos de R$100 ou R$100, né, dependendo do valor aí da dívida. Agora, quais são as alegações aí desses agricultores que não conseguem chegar perto de vocês, não conseguem se livrar dessa dívida, já que o valor é tão pequeno? É o que eles mais alegam. E também tem uma perguntinha que chegou aqui. Contratos do Pronaf ajuizados podem ser renegociados? Sim, podem ser, Júlio. Clientes que de repente tiveram operações que foram à cobrança judicial, se de repente forem enquadrados na Lei 13.340 ou até na Lei Desenrola Rural, essas pessoas elas vão poder, e inclusive elas vão ser isentas de custas judiciais e honorários advocatícios. Então, o cliente ele vai ter ainda a oportunidade de regularizar a dívida dele e não vai precisar arcar com custas judiciais e honorários. A lei ela veda a obrigatoriedade, o cliente não é obrigado a pagar custas judiciais e honorários advocatícios. No entanto, ele tem que liquidar a dívida perante o banco. Ô Edilson, e o número de endividados agricultores aqui em Lagoa Tenga, como é que está essa situação? Está um número razoável? Está um número agigantado? Como é que você pode explicar para a gente? A gente não vai entrar na questão do mérito do CPF, Júlio. A gente mais ou menos trabalha com a questão de operação, porque se a gente for dizer X números de agricultores, a gente pode estar cometendo algum erro, mas aí em Vitória de Santo Antão, eu acredito que a gente tem mais de 200 operações, tá entendendo? Aí a gente precisa, eu precisava do relatório de Carpina também, mas aí, assim, em outro momento eu posso estar trazendo essa informação aqui, mas a gente não trabalha com a questão do CPF, porque tem algum agricultor que tem 2, 3 operações. Correto. Aí, assim, possa ser que o número de agricultores seja 100 agricultores, mas o número de operação seja 250. Tá entendendo? Porque o cara tirou um financiamento, tirou um custeio. Correto. Aí, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muitas vezes aquela dívida também, ela foi renegociada já uma vez já,
Como ele aparece que é uma nova operação, Isso. aí assim a gente pode estar dizendo que tem 200 agricultores, e não são 200 agricultores, tem 200 operações junto ao Banco do Nordeste. Aí a gente trabalha com essa questão desse número, 200 operações, porque tem agricultor que contratou 1, 2, 3, tem agricultor que tem até 4 operações, que lá atrás tinha essa facilidade, você fazia um custeio, fazia um investimento, tirava para uma cerca, tirava para um cacibão. Mas aí assim, o montante desse pessoal que eu fico interessante, é como ele falou aqui, não são valores grandes, são valores negociáveis. E assim, a maioria das pessoas, elas estão enquadradas para a questão da linha de financiamento, tá entendendo? Tem algumas operações que foi através do BNDES, quando acabou o recurso do Fundo de Investimento do Nordeste. Aí foi pego, o Banco do Nordeste pegou dinheiro emprestado ao BNDES, é uma outra fonte de recurso, mas o agricultor ele está enquadrado dentro da questão da legislação. É interessante a gente pensar nisso aí. Nós estamos trazendo essa informação. Vou deixar aqui para fechar aqui, porque esse convite. Outro momento eu posso estar vindo aqui trazer o representante do Banco do Nordeste de Vitória de Santo Antão, para que a gente possa estar trazendo esse serviço de utilidade pública, porque é importante. Veja só, eu não estava nem ligado nessa situação judicial. E tem algumas operações mesmo que lá em 2006 apareceu aqui em Lagoa de Itaenga um desembargador aposentado, ele ia ser candidato a deputado federal, e instigou alguns agricultores de Lagoa de Itaenga a colocar o Banco do Nordeste na justiça, para que a dívida fosse perdoada. Ele não ganhou a eleição, e essas pessoas assinaram um documento, muitos não sabiam nem o que estavam assinando, mas a operação dele está judicializada. Muitas vezes essas documentações estão na jurisdição de Fortaleza. Só atualizando aqui questão de quantidade, que o Edilson já tocou. É por volta de 400 a 450 pessoas, clientes, que têm situações de inadimplência junto a... Uma parte está com a agência de Vitória de Santo Antão, que são aquelas operações mais antigas, de 2011 para trás. As mais recentes estão no poder da agência de Carpina, porque Lagoa de Itaenga é de jurisdição da agência de Carpina desde a criação da agência lá em Carpina. Então, o Desenrola Rural, ele é atendido pela agência de Carpina. A 13340, que são operações mais antigas, são atendidas pela agência de Vitória de Santo Antão. Hoje, se eu não me engano, o coordenador do Agramiga, ele mandou um número aqui. São por volta de 170 pessoas, com valores médios de R$3.000 atirados à época, e quitam a dívida com R$600, um pouco mais, a depender do valor atualizado da dívida. Então, são pessoas que são enquadradas no Desenrola Rural com um percentual de desconto de 80%. Já a boa parte dos clientes Pronaf B, que estão lá na agência de Vitória de Santo Antão, que estejam de 2006 para trás, eles devem quitar entre R$50 e R$80, que pegaram à época R$1.000 a R$1.500. 80% do público de Lagoa de Itaenga estão enquadrados nessa faixa de valores. O nosso programa está chegando já ao final, mas Edilson Oliveira fica à vontade para as considerações finais, e o que não foi também perguntado, meu amigo, fique à vontade também para fazer as considerações finais e acrescentar o que gostaria de colocar mais em pauta. Olha, Júlio, veja a importância aí, veja só. Eu não tinha um número porque a gente teve o contato agora e a gente estava conversando. Essa semana foi uma semana bem agitada para mim. Tive uma complicação de saúde, mas não deixei de comparecer aqui, tá entendendo? Ontem mesmo estava fazendo exame, fiz vários exames ontem, mas quando ele mandou uma mensagem para mim, Edilson, como é que tá a entrevista? Disse, a entrevista está de pé, graças a Deus, e a gente vai fazer esse serviço para o povo de Lagoa de Itaenga, prestar esse serviço ao povo de Lagoa de Itaenga. Cabe a nós aqui, como a Itaenga FM, que é um espaço democrático,
cabe a mim como representante do agricultor familiar de Lagoa de Itaenga, cabe ao Banco do Nordeste como financiador, como investidor no nosso município, que o interessante do Banco do Nordeste é querer investir, Júlio. A gente fica triste quando a gente olha que a gente chega ao final do ano e tinha X recurso para ser investido na agricultura do município e a gente não consegue captar o recurso. É uma frustração para nós, representantes de categoria, e também para o banco, porque na medida que a gente consegue investir, a gente percebe que o comércio nosso fica aquecido. Agradeço ao espaço da Itaenga FM, que toda vez quando eu solicito o espaço aqui, vocês disponibilizam. Agradeço que do fundo do coração também, que o que vocês vêm fazendo dentro do município de Lagoa de Itaenga, levando a informação, é de suma importância. A gente vai atingir várias casas hoje e outros agricultores que ouviram também vai passar essas informações para frente. Queria mandar um abraço aqui para seu Zezé lá do Caicás, Sintone também, que é agricultor familiar, Dana Maria Moura e outros agricultores como da barragem também, como Nado Franquilino, essas pessoas que são agricultores que estão aí produzindo alimento no nosso município. É importante procurar as agências para que a gente possa estar fazendo essa negociação, tanto Vitória de Santo Antão como Carpina. Obrigado mesmo, de coração mesmo. Primeiramente eu quero agradecer a Itaenga FM pela pessoa do Júlio, que está aqui presente, em especial também agradecer ao Edilson pela oportunidade que tivemos aqui de apresentar essas leis. E eu queria deixar o telefone de contato da Agência de Vitória de Santo Antão, que é o 3526-7200. Esse número vai cair na secretária e pode pedir para que fale com o Chaene, que é a pessoa, no caso eu, que atuo na parte de atividades, o que for da área rural. E agradecer, enfim, a todos por este momento aqui. E muito obrigado. Daria para repetir o telefone, porque Júlio pode até anotar aí e ficar sempre divulgando, que é interessante. Porque em vez de você ir para Vitória, você podendo entrar em contato e agendando já é melhor ainda. 3526-7200, Agência de Vitória de Santo Antão. Repita aí que eu ainda peguei a caneta aqui ainda, viu? É 3526. 3526-7200. 7200. Pronto, isso. Vamos anunciar aqui mesmo, viu? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Edilson Oliveira. Muito obrigado. Vem aí, Manuel Antônio, na tarde super brega. Esse foi o nosso bate-papo. Amanhã tem o prefeito Dimas da Panael aqui com os que representam a cultura para falar sobre a programação da Corrida dos Jíricos aqui do nosso município. Um abraço a todos e a todas e até amanhã pela permissão de Deus. Vem aí, Manuel Antônio, na tarde super brega. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5 MHz.